Olá! Hoje no primeiro parágrafo eu trago um livro muito especial. A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. E é um livro que foi lançado muito recentemente, eu terminei de ler agora em dezembro de 2022, queria até ter comentado antes aqui no canal, porque me tocou bastante, né? Eu queria falar um pouquinho primeiro sobre a forma, né, e depois um pouco sobre a narrativa do livro. A Aline escreve de uma forma que podemos chamar tranquilamente de prosa poética. Então, ela trabalha o texto do romance de uma forma muito similar à forma como nós estamos habituados a olhar para a poesia, né? Então, quando você se depara com um poema, você percebe que há uma preocupação ali do poeta com o corpo do texto visualmente, né? Em alguns poetas isso é mais explícito, em outros menos, né? Mais explorado, enfim, do que em outros, mas a forma do poema, a forma gráfica, né? É algo bastante importante. O ritmo, né? Entre os vários elementos aí que fazem da experiência da leitura de poesia algo muito próprio, muito especial. A Aline traz, então, esses recursos para a prosa, para o romance dela. Nesse livro, agora falando um pouquinho da narrativa, né? Ela vai trazer aí a história da personagem Júlia, que vai contar a sua própria história em primeira pessoa. Então a Júlia começa ali, né, na infância, e a gente percebe uma relação bastante violenta, né, bastante complicada com a mãe, né, a figura da mãe, e no decorrer de todo o texto, o que me chama bastante atenção é a forma como a Aline trata a questão do corpo, né? Então a violência já é uma forma de se afetar, né, de um corpo afetado por outro, né? Nós temos ali também um outro elemento bastante importante, né, que é a questão da dança, né? Afinal de contas, né, não é à toa que o livro se chama Pequena Coreografia do Adeus. Então a coreografia, né, seriam corpos em movimento, né, formando uma determinada ação por meio do movimento do corpo, né, do movimento da dança. E essa personagem, a Júlia, num determinado momento, ela vai se encontrar, vai descobrir, né, vai ser levada para o balé como um espaço de liberdade. E é um momento muito bonito, que infelizmente é frustrado, né, e me faz até pensar um pouco na minha própria experiência com dança, né? Eu acho que todo mundo que estudou na infância, na adolescência, que fez balé clássico, sabe quanto as regras são muito rígidas, né? O biotipo certo é muito estrito, muito excludente, digamos assim, né? O balé clássico, infelizmente. E aí a gente vai perceber isso, essa experiência na Júlia, que é bastante triste, bastante e lindamente narrado construída, né, pela Aline Bay. Então eu escolhi um trecho do livro que justamente vai falar desse momento de alegria, da descoberta da dança na vida da Júlia, tá? Vou ler para vocês. Opa! Esqueci de um detalhe fundamental. Agora sim consigo ler para vocês. Bom, vamos lá. Não vou me esquecer da primeira terça-feira em que fui verdadeiramente feliz. Então, o que eu sentia antes quando me sentia muito bem? Eram alegrias de talco. Eram sopros na pele vindos de bocas do tamanho de uma pinta. Nada, não eram nada. Se comparados a essa fogueira interior que me contorcia de ansiedade, fome, dos movimentos, vontade de balançar com a mesma força que eu percebia em algumas crianças no parque.
A verdade é que eu nunca pensei em chegar tão longe dentro de um corpo como o meu, que era dor, e se encolher pelos cantos. Eu era o lugar onde as pessoas depositavam as suas variações de tristeza e raiva, sem medo algum de depositar, já que eu aparentava mais pura fragilidade, o rosto coberto pelo espanto de existir. Se por acaso eu reagisse, não reagiria muito, ou pelo menos não por muito tempo. Esse era o juízo que as pessoas faziam de mim. Mesmo depois dos socos, elas diziam que eu estava passando por uma fase difícil. Ninguém me levava muito a sério. Eu era controlável, contornável. Será que eu poderia dançar esse engano? Provar com movimentos ritmos que sou forte. Eu queria entregar na dança o medo, que sinto, deixar que ele se espalhe e se perca na música que dançaremos, ainda que alguns de nós não se movam pelo palco, enquanto o outro se move, protagonista. Ainda assim, pulsaremos juntos. Será que um bailarino também dança o silêncio? Se os pés tocarem o chão, ainda é silêncio? E o que faz um bailarino se não devolver o ar que faltava em nossos pulmões? Sim, eu estava radiante. Quando a diretora colocou a palavra balé no centro da mesa, era como se eu tivesse procurado aquilo a vida inteira. As aulas aconteciam no teatro do colégio. Subi naquele palco apenas uma vez, na colação de grau, mas agora tudo parecia diferente, mais grave, comigo descendo a rampa que cortava ao meio a coleção de poltronas vazias. Esse trecho a gente vê toda a importância, né? No caso, a personagem, que era uma menina em idade escolar, né, tinha passado por alguns episódios ali de violência, né, ela própria reproduzindo a violência que ela sofria em casa, de certa forma, e ali foi proposto por uma diretora essa atividade, né, oferecida pela escola, né, do balé. Então, que tal? Vai fazer bem para tua filha e tal. E a mãe leva ali, tipo, e ela se encanta, né? Encontra aquele espaço, vê na professora de balé, né? Uma grande inspiração. E, enfim, a coreografia do Adeus não termina da forma como a Júlia desejava, né? Assim como muitas coreografias são interrompidas ali por quem vive esse deslumbramento pela dança, mas não consegue prosseguir, né? A boa notícia para quem está preocupado com a personagem Júlia é que ela se descobre na escrita e ela se liberta pela escrita, né? E algo que também para mim não é estranho. Né? Enfim, não vou contar mais, mas é um livro sensacional, eu recomendo muito. Né? Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey. Espero que vocês se sintam estimulados e tenham a oportunidade de ler, vale muito a pena. Um abraço a todos, ficamos por hoje e até o próximo primeiro parágrafo.